Graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Hoje nós estamos no segundo dia de estudo do meu livro Metanoia e este é o nosso segundo áudio, segundo dia, e hoje eu quero falar sobre o tema ou sobre o título: O que você pensa acontece. Quero ler o texto de Isaías, capítulo 14, verso 24, que diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. E um outro texto, Provérbios 23, verso 7, que diz: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Uma outra versão diz: Porque como pensa o homem, assim ele é. Cuide bem do palco secreto da sua mente. Não encene nada nela que não queira na realidade. Pois, como disse o pastor J.B. Carvalho, a mente é o campo germinal de todas as possibilidades. Joyce Meyer, em seu livro Campo de Batalha na Mente, compartilha uma preciosa lição. Ela diz: Tudo em que nos concentramos, nós nos tornamos. Essa simples afirmação tem me ensinado muita coisa. Onde quer que coloquemos as nossas energias ou a nossa atenção, essas coisas certamente vão se desenvolver e brevemente se tornarão realidade. Daí dizermos que pensamentos criam coisas. Essa ideia pode ser resumida em 3 simples palavras: pensamentos tornam-se coisas. Todas as coisas materiais existentes foram criadas a partir de pensamentos. A vida acontece a partir dos pensamentos. O primeiro acontecimento criativo foi registrado em Gênesis 1. Neste texto, Deus cria o universo com uma ordem, com suas palavras. E o que são palavras? Palavras são pensamentos expressos. O universo, acredite, ele está aqui porque Deus pensou nele antes de criá-lo. Nós mesmos, homens, estamos aqui porque um dia Deus pensou em nós. O texto de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui então nós podemos ver a força do pensamento de Deus na criação do homem. Deus certamente, num primeiro momento, pensou no homem. Por isso ele diz: façamos o homem. Veja bem, quando Deus disse façamos o homem ainda não existia, pelo menos não do ponto de vista físico, mas já existia na mente de Deus. Em seguida, nós vemos a criação do homem. O texto diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem a partir do seu pensamento. Ele pensou no homem e logo em seguida criou o homem. Essa tese de que tudo o que Deus fez estava primeiro na mente dele se confirma nas palavras do profeta Isaías. Isaías 14, 24, como já lemos. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Descartes estava certo quando um dia proferiu a sentença: penso, logo existo. Então, podemos dizer que homens e mulheres comuns, como artistas, arquitetos, músicos, vendedores, empreendedores, padeiros, mecânicos, todos nós temos a oportunidade de sermos criativos, porque Deus é criativo. Porque somos a imagem e semelhança do Senhor e podemos pensar como Deus pensa.
Certamente não somos capazes de inventar sistemas solares, pois não podemos criar a partir do nada. Só Deus pode fazer tais coisas. Todavia, a capacidade criativa foi colocada em nossas mentes pelo Criador em pessoa. E o processo todo ocorre no domínio dos nossos pensamentos. Acredito que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim, fomos projetados por Deus para fazermos parte desse processo criativo a partir do que pensamos, a partir do que vai na nossa cabeça, do que vai na nossa mente. Essa é a razão pela qual há tantas batalhas espirituais envolvendo a vida de pensamentos de uma pessoa. O convite do Senhor é para assumirmos o controle dos nossos pensamentos, porque na contramão disso, as Escrituras afirmam que o nosso inimigo está tentando influenciar-nos com suas imaginações caídas e perversas. Paulo declara no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4: o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, ou, numa outra versão, o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás cegou o pensamento, cegou o entendimento. Isso quer dizer que Satanás influencia o pensamento do homem. E por que Satanás faz isso? Satanás faz isso porque ele pode influenciar nossos pensamentos. E, podendo influenciar nossos pensamentos, pode também afetar o que atraímos para as nossas vidas. Acontece que Satanás e as forças das trevas são responsáveis por muitos dos sofrimentos e obstáculos com que as pessoas se deparam em suas vidas e em seus relacionamentos. No entanto, Deus nos conclama a assumir os pensamentos dele, os pensamentos do alto. Em Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, nós podemos ler: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então essa é a razão pela qual devemos dar espaço para a Bíblia em nossas vidas. Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Somos convidados a absorver os pensamentos de Deus para alargar nossas capacidades mentais e começar a atrair um tipo de vida superior, uma vida celestial, uma vida elevada, uma vida eterna. A qualidade de vida que o próprio Deus experimenta, ela pode ser vivida em nós. Essa vida não nos é dada somente em paz. A nós é oferecida a paz de Deus, mas essa vida que nós tanto queremos, que nós tanto necessitamos, ela começa a partir dos nossos pensamentos. Não apenas recebemos alegria, mas quando pensamos no Senhor, recebemos a alegria do Senhor. O apóstolo Pedro, ele proclamou que ao adotarmos as ideias de Deus, nós passamos a participar da sua natureza. Em outras palavras, quando pensamos os pensamentos de Deus, nós absorvemos a sua natureza, nós participamos da sua natureza. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim: pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Cobiça, no original, são pensamentos errados, são desvios mentais. Agora, o que pode ser melhor do que isso? Desfrutar das preciosas, das sublimes promessas do Senhor. Vejam, quando nós consideramos as tentativas de Satanás quanto a cegar os nossos pensamentos, contra a conclamação de Deus para que adotemos os seus pensamentos, geralmente nós imaginamos uma luta exaustiva, uma luta que
se estende até o nocaute. Entretanto, como diz Paulo, as nossas armas, acreditem, elas não são carnais, elas são espirituais, elas são invisíveis e elas estão no campo da mente. Então, aqui fica uma orientação e por que não dizer uma exortação? Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você alimenta na sua mente. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se você vai vencer a batalha na mente e derrotar o seu inimigo, o foco da sua atenção é crucial. Concentrar a sua atenção em Deus é crucial. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais forte você ficará e mais facilmente obterá vitórias. Vigie os seus pensamentos. Reafirmando, vigie os seus pensamentos. Mais uma vez, para ficar gravado isso na sua mente. Vigie os seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Tome cuidado com o que você pensa. Quanto mais você pensar sobre coisas boas, melhor sua vida será. Quanto mais você pensar sobre Jesus Cristo, sobre os princípios que Ele ensinou, sobre os princípios, os fundamentos da Bíblia, da Palavra de Deus, você se tornará cada vez mais como Jesus e crescerá mais forte. E à medida que você crescer, continuará vencendo as batalhas na sua mente. Os nossos pensamentos, caminhando para o final, eles criam a nossa realidade. Todos os homens estão vivendo a partir dos seus pensamentos. Esses pensamentos são como um sistema operacional de um computador. Não adianta sermos a máquina mais moderna se o nosso software está ultrapassado. Precisamos de uma atualização urgente. Nós ministramos sobre Mastermind, que significa programação mental, e sempre dizemos para as pessoas: mudem os paradigmas, ou seja, mudem os pensamentos arraigados, as fortalezas na mente, para que a sua vida mude. O Salmo de número 1 diz que essa atualização que todos nós precisamos está no exercício de pensar de dia e de noite nas verdades da palavra de Deus, e assim condicionarmos a nossa mente. Salmo 1, do verso 1 ao 6, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pensa de dia e de noite. Cativa a mente de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido ou prosperará. Os ímpios, por outro lado, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, o salmista está sendo claro ao dizer que meditar na palavra de Deus de fato traz resultados. À medida que você refletir sobre quem Deus é e o que Ele está lhe dizendo, você inevitavelmente crescerá, amadurecerá, prosperará, será bem-sucedido, será exitoso. É simples assim. Se você ler e permitir que sua mente se concentre no amor, no poder de Deus, será isso que irá operar em você. A expressão palha que o vento dispersa, no verso 4 do Salmo 1, se refere aos homens sem direção, sem paradeiro na mente, homens que não têm uma concentração mental,
que não conseguem meditar em Deus e nas suas promessas. Nós não devemos ter uma mente difusa, querido. Nós não devemos ter uma mente sem direção. Por essa causa, Paulo estabelece o processo da renovação da mente, metanoia, como única maneira de sermos transformados. A ideia é que se os ímpios estão vivendo segundo o padrão do mundo, nós, cristãos, devemos abandonar a forma do mundo. Enquanto estivermos vivendo conformados com o mundo, estaremos pensando coisas terrenas e caídas. Assim sentiremos e nos comportaremos dessa forma. Romanos, capítulo 12, verso 2, diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E concluindo então, infelizmente, a forma do mundo está impregnada na mente da maior parte das pessoas. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Precisamos então deixar a forma do mundo, sair da forma do mundo e tomar a forma de Deus, entrando no formato da palavra de Deus, formatando a nossa mente na palavra de Deus. Isso só será possível através da metanoia, da renovação da nossa mente. Vou ficando por aqui, na esperança de que você esteja sendo muito abençoado, na esperança de que dia após dia, até o término desse nosso estudo, você seja transformado por esse processo poderoso de renovação da mente que estamos chamando de metanoia. Que Deus te abençoe e te agracie sempre em nome de Jesus. Tchau, tchau.